Vamos abrir a palavra, queridos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 15. Primeira aos Coríntios, no capítulo 15. A gente vai fazer a leitura a partir do versículo 12. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura e vá meditando já na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, queria que você imaginasse como seria um mundo sem Páscoa. Imagine um mundo em que Jesus não tivesse ressuscitado. Ele poderia ter existido. Poderíamos ter o Natal. Talvez Jesus tivesse feito alguns milagres, ensinado coisas importantes. Talvez ele teria discípulos. Talvez ele morreria numa cruz. Mas esse seria o ponto final. A história ia terminar aí. Eu pergunto para você, um mundo sem Páscoa, um mundo onde Jesus não tivesse ressuscitado, será que seria um mundo ruim? O que você acha? Será que seria um mundo assim, tão ruim? Pense bem. Será que seria um mundo muito diferente do que a gente vê hoje?
Ainda haveria caixas de bombons e ovos de chocolate. As pessoas poderiam acreditar em Deus. Talvez até existisse algum tipo de igreja. Simplesmente seria um mundo onde Jesus existiu, viveu, morreu e continuou morto. Como, aliás, a maioria das pessoas. Esse é o mundo, irmãos. Essa é a realidade que a maioria das pessoas vive hoje. É um mundo no qual Jesus não está vivo. É um mundo onde mortos não ressuscitam. É um mundo onde as leis da natureza são regras invioláveis. E a morte sempre é o fim. É o que dizem, né? A única certeza que temos na vida é a morte. Será? Esse é um mundo onde há religião. Talvez as pessoas busquem algum tipo de espiritualidade, mas elas não levam a sério a possibilidade da ressurreição. Buscam Deus por uma vida melhor. Esse era o mundo dos cristãos da cidade de Corinto. Veja você, estamos falando de cristãos, gente que acredita em Jesus, pessoas que se reuniam na igreja para adorar a Deus, que se batizavam, celebravam a ceia. Em defesa dos cristãos de Corinto, é possível dizer que eles acreditavam que Jesus estava vivo, mas não acreditavam que haveria a ressurreição dos mortos. Mais ou menos assim, se realmente Jesus ressuscitou, fisicamente, isso aconteceu somente com ele. Os crentes são pessoas convertidas e ponto. Ressurreição do corpo, ressurreição após a morte, jamais. A minha impressão, irmãos, é que muitos cristãos atualmente vivem exatamente como aqueles cristãos de Corinto. Talvez você. Sabe, a gente é um pouco indiferente a essa coisa da ressurreição. Independentemente de Jesus ter ressuscitado, não, poxa, eu gosto da igreja, a igreja é legal. Diante das opções religiosas que existem por aí, poxa, eu prefiro a igreja, me sinto bem. E aí, querido, você precisa prestar atenção no tom de Paulo nesta mensagem. O tom. Paulo sobe um tom a mais para dizer que o pensamento daqueles crentes estava completamente equivocado. Tudo errado. No versículo 13 ao 19, ele descreve exatamente como é que seria esse mundo sem ressurreição, onde os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, a fé de vocês é inútil, todos continuamos sob o pecado. Se Jesus não ressuscitou, os apóstolos e primeiros cristãos são todos mentirosos. O Novo Testamento seria uma grande mentira. Se Jesus não ressuscitou, os cristãos que já morreram estariam perdidos. Se Jesus não ressuscitou, não há esperança de futuro, nem para eles, nem para nós. Se não há ressurreição dos mortos, cremos em Jesus apenas para sermos abençoados nessa vida. Jesus é mais uma entidade, mais uma divindade, para eu buscar uma vida melhor. Você pode dizer, poxa, ok, né? Menos mal, pastor. A pessoa pode buscar tanta coisa nesse mundo, ela busca Jesus. Paulo discorda de você. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo, ou seja, se eu acreditar em Jesus apenas para essa vida, eu sou
o mais infeliz de todos os homens. Ou, em outra tradução, o mais miserável de todos os homens. Se Jesus não ressuscitou, não tem evangelho, não tem missão, não tem igreja, não tem salvação. Se Jesus não ressuscitou, o mundo permanece inalterado, tudo igual, desde que o pecado entrou na realidade. Quem mandava há 2000 anos atrás continuaria mandando até hoje. Pecado, morte, forças malignas, uma sociedade incrédula com autoridades incrédulas que idolatram o poder, o dinheiro. Louvado seja Deus, porque Jesus ressuscitou. Para a glória de Deus, se Ele ressuscitou, um dia todos nós ressuscitaremos com Ele. É o que Paulo começa a explicar a partir do versículo 20. O evento mais importante para a fé cristã, queridos, é a ressurreição de Jesus. Esse é o domingo mais importante do ano. Aliás, nos reunimos aos domingos. O domingo tem razão de ser no calendário, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A Páscoa era mais importante que o Natal, era mais importante que o Ano Novo, era mais importante que o aniversário da igreja, é mais importante que o meu e o seu aniversário. Porque a ressurreição de Jesus inaugurou um novo mundo, uma nova realidade, o que dá sentido à minha vida, o que dá sentido à minha existência, o que traz significado a tudo que fazemos, tudo que somos, está no túmulo vazio, no Jesus que está vivo. É preciso compreender, irmãos, que a ressurreição de Jesus, ela inicia um novo mundo, ao mesmo tempo que é um protesto de Deus contra o velho mundo, a velha ordem das coisas. Deus criou o mundo em 7 dias. Está lá em Gênesis 1 e 2. Capítulo 1 e capítulo 2. No sexto dia, Deus completa a obra. No 7º, Ele descansou. A Páscoa é o primeiro dia de uma nova criação. No primeiro dia da semana, quando as mulheres encontram um túmulo vazio, Deus estava iniciando um novo céu e uma nova terra. Talvez você já parou para pensar sobre isso? Jesus poderia ter ressuscitado na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Não. Jesus ressuscitou no primeiro dia, após o 7º. Porque uma semana nova, um tempo novo, um mundo novo, Deus estava trazendo. Os israelitas do passado, eles esperavam que no final dos tempos haveria uma grande ressurreição dos mortos. O dia final, o dia da salvação, o dia do juízo. O profeta Daniel fala disso, lá no capítulo 12. Quando os discípulos, eles testemunham a ressurreição de Jesus, e no início desse capítulo, Paulo fala de todos aqueles que viram Jesus pessoalmente, né? Os apóstolos, as mulheres, mais de 500 pessoas, o próprio Paulo, gente que viu fisicamente Jesus. Então, quando essa galera vê Jesus ressuscitar, à luz do que eles acreditavam, eles entendem, opa, o futuro chegou. Aquilo que a gente esperava para um dia está acontecendo. Por isso Paulo vai chamar Jesus, o Jesus ressurreto, de primícias. Você observou essa expressão? Ele é o primeiro. Apocalipse vai dizer que ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro do quê? Ele está inaugurando o final dos tempos.
Um novo tempo chegou, um novo mundo se iniciou, uma nova realidade. Ele é o primeiro, porque um dia todos nós ressuscitaremos. A plenitude da vinda será, a plenitude da vida será na segunda vinda de Cristo. O Cristo que ressuscitou é o Cristo que está vivo, é o Cristo que voltará. Jesus é aquele que inicia a obra e um dia vai concluir essa obra. Na segunda vinda de Cristo, todos os mortos ressuscitarão. Os que morreram crendo em Jesus ressuscitarão com corpos transformados para viver um universo transformado, um novo céu, uma nova terra, em que o próprio Deus vem habitar conosco. Meu irmão, minha irmã, se Jesus não ressuscitou, não há esperança, não há futuro, não há nada de novo para o meu presente, tudo é igual. Mas se Ele ressuscitou, um novo mundo, uma nova realidade está presente entre nós. Observe, queridos, quando estamos falando de um mundo novo, nós não estamos falando de uma realidade abstrata. Estamos falando de mundo mesmo. Natureza, universo, criação. Somos vítimas de uma separação entre espiritual e físico, que não é bíblica. Do ponto de vista bíblico, a realidade é uma só. Quem criou o físico foi Deus. E Deus criou o físico para vivermos em comunhão com Ele, servindo a Ele, desfrutando tanto da presença dEle, quanto da própria criação. Nosso inimigo não é o físico. Nosso inimigo é o pecado, que trouxe rebelião contra o Criador e afeta a própria criação e nós mesmos. O universo inteiro foi contaminado e passou a ser palco da ação maligna. Por esse motivo, veja você, Deus não enviou a alma de Jesus para nos salvar. Jesus não foi um espírito que veio a esse mundo para nos iluminar para um caminho melhor após a morte. Deus enviou o seu Filho, 100% carne, 100% homem. O pecado atingiu o nosso corpo e a nossa alma. Jesus veio redimir o nosso corpo e a nossa alma. O pecado atingiu a criação. Jesus veio redimir a criação. Jesus era 100% homem, corpo e alma. Ele se identifica com a humanidade para redimir a humanidade. Por isso Jesus ressuscitou. O que significa ressurreição, irmãos? Significa que o corpo dele morreu e o mesmo corpo voltou à vida. Não foi um outro corpo. Páscoa não significa reencarnação. A esperança do Evangelho não é um processo eterno de purificação da alma ou do espírito. Vamos e venhamos. Afirmar que a minha alma vai indefinidamente reencarnar em corpos que eu nem sei quais são, para mim não é esperança. Porque a minha identidade como pessoa, quem eu sou, quem eu me entendo, é composta de corpo e alma. O Evangelho é esperança para o meu corpo e para a minha alma. Jesus ressuscitou. Não foi uma visão. Os discípulos não tiveram apenas uma visão, um sonho. Jesus foi tocado. Ele comeu com os discípulos. Com este mesmo corpo ressuscitado, ele ascende aos céus. E com este corpo ressurreto, um dia ele voltará para completar a transformação deste universo, fazendo com que nós tenhamos corpos transformados. Um corpo transformado é corpo redimido, renovado das marcas do pecado, corpos sem as dores e doenças que trazemos, corpos como o de Jesus, que nos habilitarão a desfrutar de uma nova criação na presença do Criador. Um dia, irmãos, todos aqueles que têm algum tipo de deficiência física,
poderão andar, correr e abraçar o próprio Cristo. Os cegos enxergarão, os surdos ouvirão. Um dia, todos os nossos órgãos serão renovados e teremos plena saúde. Porque comeremos, a nossa dieta é a dieta do fruto da árvore da vida. O chá que beberemos será o chá das folhas da árvore da vida. O rio onde mergulharemos é aquele que corre do trono de Deus para irrigar toda a Nova Jerusalém, como diz em Apocalipse 22. Essa é a esperança da Páscoa. É a esperança baseada na ressurreição física de Jesus. Por isso era surpreendente. Por isso a mensagem da Páscoa, ela é única. A Páscoa não celebra a alma de Jesus que foi para o céu. A Páscoa celebra as primícias da ressurreição, a primeira parte. Jesus ressuscitou. E um dia, todos que crerem nele ressuscitarão para uma nova vida corpórea. Tudo que Deus criou será redimido pelo próprio Deus. Sim. Quando a gente morre aqui agora, há uma separação entre alma e corpo. As almas daqueles que foram alcançados pela graça estão no momento com o Senhor, neste momento com o Senhor, na presença dEle. O ponto é que essa ainda não é a plenitude. Esta é uma fase temporária, até Cristo voltar. Note o versículo 18, que é muito importante. Paulo vai dizer, se não há ressurreição em Cristo, os que morreram em Cristo estariam perdidos. Veja, se não há ressurreição dos mortos, os que morreram crendo em Jesus estariam perdidos. A Páscoa celebra muito mais que a salvação da alma. O Evangelho fala da redenção do corpo e da alma. A Páscoa celebra a ressurreição do corpo, porque pense, se fosse apenas para salvar a alma, não precisaríamos de ressurreição. Muito menos Jesus seria as primícias de uma nova ressurreição. Paulo não insistiria aqui com veemência na ressurreição dos mortos. Essa é a diferença do Evangelho, irmãos, para as demais religiões. A esperança bíblica não é algum tipo de vida após a morte. O Evangelho trata da derrota da morte. Há uma absoluta diferença. Nossa esperança não é o fim do mundo. A nossa esperança é a transformação do mundo. O Evangelho não é sermos abduzidos desse mundo e levados para algum tipo de realidade misteriosa. A Páscoa fala de Deus que vem ao nosso encontro. E ao invés de nos tirar desse mundo, Ele entra nesse mundo e sofre por nós nesse mundo, para que este mundo seja renovado. Para ficar bastante claro, a nossa alma é parte de quem somos. Ela permanece com Deus até a ressurreição. Mas a plenitude não é quando a nossa alma vai para o céu, mas quando Cristo ressuscitado vier e trouxer o céu sobre nós. A nova Jerusalém, ela desce dos céus. E nós estaremos com corpos transformados. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir o quê? Veja você. Ele pediu que a gente orasse para que nós fôssemos, para que a gente vá, ou para que o reino venha. Na mesma oração pedimos a vontade do Senhor sobre a terra e o céu e a terra. Quando a igreja ora Maranata, ela ora o quê? Que a gente vá ou que Ele venha. Vem, Senhor Jesus. É o clamor da igreja. Eu sei que esse assunto suscita na nossa mente uma infinidade de curiosidades, né? Como é que vai ser isso? Que corpo vamos ter, né? Não temos todas as respostas. Não temos. A Bíblia fala do futuro, ela nos oferece uma espécie de degustação. Então, eu não satisfarei todas as suas curiosidades. Nem adianta me perguntar.
o que eu posso afirmar, mas também a gente não pode ficar nem 1 centímetro a menos do que a Bíblia fala. Não podemos ir além, mas não podemos ficar aquém. Esse corpo, o seu corpo, será transformado, redimido da presença do pecado e das consequências do pecado. Lembre-se, Adão e Eva não eram almas pairando no jardim do Éden. O Filho de Deus se fez homem, ser humano, carne, totalmente humano, como qualquer um de nós, sem pecado, ressuscitou, foi tocado pelos discípulos, comeu com eles. Corpo não significa pecado. Na prática significa, querido, que naquele grandioso dia, eu não sei como os meus olhos serão, mas eu sei que eles serão limpos, enxutos pelo próprio Senhor de toda lágrima. E eu verei com a minha própria visão as promessas do Senhor se cumprindo. Eu não sei como será o meu nariz, mas eu sei que eu sentirei o aroma da natureza renovada. Não sei como será a minha boca, mas sei que terei paladar para comer e beber no banquete, onde o melhor dessa terra será oferecido pelo próprio Senhor. Não sei como serão os meus ouvidos, mas sei que ouvirei a doce voz do Senhor me chamando pelo meu próprio nome, Jackson, o seu nome. Eu não sei como será a minha pele, mas eu sei que eu terei a condição de sentir os meus braços abraçando Jesus Cristo. Eu não sei como será o meu coração, mas eu sei que eu sentirei uma alegria extraordinária. Não sei como falaremos ou pensaremos, mas pensaremos e falaremos. É verdade. É verdade. E é muito melhor do que eu imaginei. Aleluia por isso. Em outras palavras, meu querido irmão, quem vai estar lá é você. É você. Não é uma outra pessoa. É você. Você vai ver, vai sentir, vai ouvir, vai comer, vai beber, vai cantar, vai se alegrar, se emocionar na presença do Senhor. Por isso a Páscoa é esperança para mim. Aqui e agora. A Páscoa nos mostra uma esperança que tem tudo a ver com essa vida. A vida que recebemos do Senhor será renovada pelo Senhor. A Páscoa fala de um novo mundo a partir deste mundo velho. A Páscoa tem cheiro, tem cor, tem sabor. Ela pode ser sentida, experimentada como uma degustação. Na verdade, a vida que temos com Cristo nesse mundo, que diz, é a degustação da vida que teremos lá, o celebrar da ceia do Senhor, o comer e o beber, é o degustar daquilo que teremos lá, é um aperitivo do banquete que o Senhor nos oferecerá. Precisamos recuperar a fé e a esperança na ressurreição. Senão estaremos como esses cristãos de Corinto aqui. Talvez Jesus esteja vivo em algum lugar aí, em outro planeta, sei lá. Talvez minha alma vá para o céu. E acabou. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho do Deus Criador. Não é o Evangelho do Deus revelado em Jesus Cristo, que se encarnou e que ressuscitou. Para Paulo não há sentido você falar da ressurreição de Jesus sem falar da ressurreição dos mortos. As duas verdades estão interligadas. Veja que a gente trocou, na nossa vida cristã, trocamos a esperança da ressurreição com o se conformar com a morte. O consolo que a gente oferece para as pessoas é assim: você precisa se conformar. A vida é assim mesmo. Meu irmão, minha irmã, vou dizer para você com todo carinho: o Evangelho é muito mais do que isso. O Novo Testamento não me ensina a me conformar com a morte. Porque Deus não se conformou com a morte.
Deus não acha a morte uma coisa legal, natural, para a gente aceitar e ficar de boa. A morte não é boa. A morte é maldição. A morte é parte desse mundo pecaminoso. Está aí no texto. Só você continuar lendo. A morte é parceira do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte é o inimigo a ser vencido. A mensagem do Evangelho não é sobre a gente se conformar com a morte de Jesus. Os apóstolos não saíram pregando porque se conformaram com a morte de Jesus. A nossa esperança não é morrer. A nossa esperança é a ressurreição. A nossa esperança é a vinda de Jesus. A mensagem do Evangelho é: Jesus venceu a morte. Jesus chamou a morte para a briga. E a morte saiu derrotada. A morte, irmãos, ela é uma bandeira estendida. Que esse mundo continua sob a influência do pecado. Toda vez que a gente participa de um sepultamento, um velório, todos nos sentimos incomodados. Não importa quem morreu. Não importa a idade da pessoa. Não importa a circunstância. Pode ter morrido com 150 anos. Nenhuma morte é boa. Nenhuma morte traz alegria. Nenhuma morte é comemorada. A Páscoa é a bandeira que Deus estendeu, fincou nesse mundo, dizendo: o domínio da morte está chegando ao fim. Por isso nós celebramos a Páscoa. A morte foi destruída pela vitória de Jesus, versículo 54. O universo está sob uma nova direção. A Páscoa é o início de um novo mundo, e esse novo mundo inicia com um novo rei. Versículo 26, Deus Pai subordinou todas as coisas aos pés de Jesus. Versículo 25, convém que o Cristo ressuscitado reine até todos os inimigos serem derrotados. Versículo 24, então virá o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Note bem, Deus ressuscitou Jesus, e ao ressuscitar Jesus, Deus exaltou Jesus como rei sobre todas as coisas, deu a ele poder e autoridade. Por isso a mensagem da Páscoa é uma mensagem que nos desafia pessoalmente. Jesus é o Senhor do universo, mas será que Ele é o Senhor da sua vida? Será que você rende a Ele adoração e obediência devidas? A igreja, o corpo de Cristo, ela é embaixada desse rei, embaixada desse reino. Estamos aqui para celebrar o rei, anunciar o reino, promover o reino, até o dia em que o próprio Cristo entregar o reino e dizer para o Pai: acabou, completou a obra, e Deus será tudo em todos. Não haverá mais batalha. Não podemos esquecer que a Páscoa é o protesto de Deus contra esse mundo. Na Páscoa, nós olhamos para a morte e dizemos: você não é invencível. Eu sirvo a quem é maior do que você. Aleluia. Da mesma forma, na Páscoa, temos um protesto contra as supostas autoridades que se sentem reis e rainhas desse mundo. Na Páscoa, olhamos para as autoridades constituídas ou não, para aqueles que nesse mundo se colocam em posição de poder e influência, e dizemos bem na cara deles: eu sirvo a quem é maior do que você. O Senhor da minha vida é aquele que morreu, ressuscitou e está reinando. Jesus não está no céu, simplesmente sentado, com as pernas estendidas, esperando a hora de voltar. Ele está reinando, Ele é rei. A Páscoa é o início de um novo mundo, uma nova esperança, o rei que já está reinando, e claro, uma nova vida. Quando cremos em Jesus, o Espírito Santo aplica sobre nós os efeitos da morte e ressurreição de Jesus. Por isso, conversão é milagre, irmãos. A Páscoa é Deus dizendo para cada um de nós: uma nova vida é possível. Amém? Uma nova vida é possível, não por causa do que você vai fazer, algo que vem do céu,
pela ação do Espírito. Morremos com Ele, ressuscitamos para Ele. Morremos para o pecado, para a incredulidade, para o mundo. Deus, em Jesus, pode dar a você uma nova vida. A ressurreição corporal do final dos tempos, ela é precedida pela ressurreição do nosso coração, pela ressurreição espiritual, que acontece aqui agora. E ao crer em Jesus, você é capacitado com o Espírito para viver essa nova vida. Não apenas Deus te dá uma nova vida, mas Ele te capacita a viver essa vida, pela presença do Espírito. Então na Páscoa, Deus está nos dizendo, uma nova vida é disponível. Mas também Ele está dizendo, eu te capacito a viver essa nova vida. E o que acontece aqui, pela graça de Deus, se liga ao que acontecerá lá, naquele último dia. Ainda estamos aqui, mas não somos mais daqui. O nosso padrão não é esse mundo. Somos cidadãos da Nova Jerusalém. A Páscoa elevou o nosso padrão, mudou o padrão. Nosso estilo de vida é outro. Por isso somos desafiados a não se conformar com este mundo. Mas nessa hora, Pai, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo toque as nossas vidas. Toque esses irmãos, ó Pai, que nessa hora buscam o Senhor. Toque esses irmãos, ó Pai, que agora oram ao Senhor. Toque, ó Pai, essas pessoas, ó Pai, que nesse exato momento colocam os seus corações de forma sincera diante do Senhor. Não importa o que esteja nessa vida, Senhor. Toque com o poder da Tua ressurreição, Senhor. Toque com o poder da ressurreição de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos, sobre as nossas almas, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, venham, Senhor, as sementes de um novo mundo, de uma nova realidade. Que algo novo, Senhor, possa surgir dentro de nós. Que o poder do Teu Espírito, Senhor, seja o poder, ó Pai, renovador, que nos faz, ó Pai, pensar, agir, sentir a semelhança de Cristo, ó Pai. Nos conforma com a imagem de Cristo, ó Pai, porque a imagem de Cristo é a imagem desse novo mundo que o Senhor está trazendo. Ah, Pai, em nome de Jesus, encharca o nosso coração com a esperança do Evangelho. Faz-nos vibrar, ó Pai, com a esperança do Evangelho. Que seja, Senhor, algo, ó Pai, intenso nos nossos corações. A fé, a certeza de que Jesus está vivo, de que Ele reina e que Ele voltará, e nós estaremos com Ele, Senhor. De que esse mundo, ó Pai, não permanecerá para sempre, de que as coisas, ó Pai, não ficarão desse jeito. Há mudança, Senhor. Mudanças são possíveis. Em nome de Jesus, ó Pai, quebranta o nosso coração. Onde tem reinado a desesperança, onde tem reinado, Senhor, a frieza, onde tem reinado, Senhor, a incredulidade. Assim, ó Pai, como Jesus rompeu o poder da morte, assim como o Senhor fez Jesus sair da morte, ó Pai, para a vida. Rompe, ó Deus, dentro de nós tudo aquilo, Senhor, que tem nos aprisionado. Quebra todas essas cadeias mentais, espirituais, emocionais, ó Deus, e leva-nos, ó Pai, para uma nova vida. Que possamos, ó Pai, entender que do céu vem para nós uma nova identidade. Somos cidadãos, ó Pai, não desse mundo. E que possamos vibrar com essa alegria, que possamos sentir, que possamos degustar, que possamos sentir, ó Pai, no nosso paladar o sabor da Tua graça, o sabor do perdão, o sabor da esperança, o sabor da vida que somente Jesus tem para as nossas vidas. Ah, Deus, é o desejo do nosso coração nessa Páscoa. Louvado seja o Teu nome, porque Cristo está vivo e por meio dele oramos.